Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 8. Estou achando essa água aqui bonitinha. Vocês colocaram para mim aqui essa água? Foi com essa beleza toda aqui? É mesmo? Mas vocês estão chiquinhos. Estou até com vergonha de beber essa água. É bonitinho, tá baixo. Glória a Deus. Obrigado. Hã? Glória a Deus. Molhou a Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 34. Nós vamos falar hoje de alguns princípios para uma vida vitoriosa. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: o que está dizendo aí no telão? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Versículo 36, o que diz? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus fala conosco mais uma vez. A tua palavra já é poderosa, é como uma espada que penetra a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. Por isso, nós te pedimos, fala conosco profundamente, e muda a nossa vida, o nosso caráter para melhor, a fim de que possamos amar o Senhor e ter, ó Pai, as bênçãos do Senhor designadas na tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ontem nós retomamos ali, irmãos, a célula lá no Fortaleza, né? Estou vendo ali a família, a Laura, Leandro, a Flávia, sejam muito bem-vindos. O culto foi uma bênção. E você que ainda não conhece esse trabalho ali, passe a conhecer. Amém? Para a glória do nome do Senhor. Queridos, preste atenção. Jesus, ele está ensinando sobre o discipulado. E nesse momento, os escritores sagrados, Mateus, Marcos, Lucas também, posteriormente, na sua investigação, ele vai registrar que Jesus fala a respeito da sua morte, ele prediz a sua morte, ele conversa com os seus discípulos sobre a sua morte. E Pedro reage de uma forma carnal, mesmo depois de ser revelado a respeito do mistério da igreja. Pedro vai reagir de uma forma carnal e vai ser repreendido por Jesus. E na sequência, principalmente o escritor Marcos, ele vai registrar que Jesus, ele ensina a multidão, aí não é só os seus discípulos, ele está falando para a multidão. Você, quando ouve falar em multidão, é uma coisa, quando ouve falar em discípulos, é outra. Jesus tinha discípulo e Jesus tinha multidão que andava com ele. E agora ele se volta para a multidão e ele chama para perto dos filhos, ele pede a atenção da multidão e ele começa a falar com a multidão sobre o preço de segui-lo, sobre o preço do discipulado. A salvação, ela é gratuita,
A salvação é dada pelo sangue de Jesus. Jesus morreu por nós, mas Jesus está dizendo que seguir a Ele tem um preço. E, infelizmente, não é um preço pago com ouro, com prata, com dinheiro, porque senão os ricos surfariam nessa onda e não precisariam fazer nada para seguir a Jesus, apenas pagar. Mas Jesus, ele pontua aqui, queridos, princípios que precisam ser adotados por aqueles que querem segui-los. Primeiro, é o princípio da vontade própria. Princípio da vontade própria. Se alguém quiser vir após mim, Deus, ele não obriga ninguém a segui-lo. Deus não é um Deus que vai colocar, queridos, um anzol no nariz da pessoa e dizer, não, você tem que ser salvo, você tem que me seguir, você tem que me servir. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, isso implica o livre-arbítrio, isso implica a vontade da pessoa. E essa decisão, ela é tomada a partir de quê? A partir do conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra do Senhor Jesus, ela tem a sua mente despertada, ela tem o seu conhecimento aguçado, ela passa a conhecer a respeito das coisas de Deus, aí ela tem agora o arbítrio, ela tem agora a capacidade de escolher, aceitar ou de rejeitar servir a Jesus. É por isso, queridos, que quando nós pregamos o Evangelho, nós convidamos as pessoas e não obrigamos as pessoas. Nós não temos o direito de obrigar ninguém a ser crente, não temos o direito de obrigar ninguém a servir Jesus, a seguir Jesus, porque ele mesmo diz, se alguém quiser vir após mim, é o princípio da livre vontade. A pessoa precisa querer Jesus. Agora tem gente que escolhe o adultério, tem gente que escolhe o roubo, tem gente que escolhe as drogas, tem gente que escolhe o pecado de uma maneira geral, tem uns que escolhem a vida louca, como eles dizem por aí fora, alguns dizem, não, eu sou vida louca mesmo, e escolhe essa vida louca, é uma escolha longe de Jesus. Existe outro que escolhe até adorar o diabo, como tem aí o satanismo, por aí, e alguns que professam o satanismo e escolhem tantas outras coisas, e alguns até blasfemam contra Jesus, como aconteceu aí em vários carnavais brasileiros, fazendo piadinhas, fazendo imagens de Jesus, zombando de Jesus, zombando da fé cristã. É a escolha de algumas pessoas. Porque Jesus está dizendo, se alguém quiser vir após mim. Agora ele diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que vem a Jesus, ele é abraçado por Jesus. Ele é cuidado por Jesus. E ele tem algumas conquistas. Como nós já pregamos várias vezes aqui, quem vem a Jesus recebe perdão, quem vem a Jesus recebe justificação, quem vem a Jesus recebe regeneração, quem vem a Jesus recebe santificação, e quem vem a Jesus vai um dia receber um corpo glorioso e vai estar para sempre com Ele. Então, quem quiser vir após mim, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tenho aqui o princípio da vontade. Agora tem uma outra coisa que ele diz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Outra tradução diz, renuncie-se a si mesmo. É o outro princípio. O princípio da renúncia. E aí eu vou falar de renúncia porque a palavra renunciar, querido, ela significa abrir mão por vontade própria de um direito. Vou repetir para você entender. Renunciar significa abrir mão de um direito por livre e espontânea vontade, sem você ser obrigado. Isso é renunciar.
eu tenho direito, mas eu renuncio. Por exemplo, no direito sucessório, quando um herdeiro ele tem direito a uma herança, se ele não quiser, ele pode renunciar. Não quero nada não. Tem uns que são ricos, né? Não quero nada não, deixa tudo pro meu irmão. Aí ele renuncia. Ele vai lá no cartório, faz uma escritura de renúncia e aí aquela parte dele vai passar a ser dividida para os outros herdeiros. Se tinha 6 herdeiros, vai ficar 5. Ele renunciou por vontade própria. E quando você, então, deixa de possuir, deixa de ter, deixa de querer algo que lhe é benéfico, muitas das vezes, que é um direito seu, por vontade própria, isso é chamado de renúncia. Veja que Deus jamais trabalha com obrigatoriedade. Então, Jesus, o princípio da vontade na escolha. Você precisa escolher servi-lo. Você precisa querer servi-lo. Agora, quando você quer servi-lo, aí tem uma condição. Quem quiser vir após mim, a condição é renuncie-se a si mesmo. Aleluia. Renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Não cabe em quem tem Jesus 2 comandos. É por isso que Paulo fala: ou você vai viver segundo a carne, ou você vai viver segundo o Espírito. Porque o próprio Cristo exige renúncia. Antigamente, hoje nem tem, né? Mas antigamente os crentes, principalmente os nordestinos, eles dizem assim: eu sou crente, mas sou paraibano, eu não abro mão do meu facão. Eu sou crente, mas eu sou piauiense, não abro mão da minha espingarda. Né? O mineiro, eu sou crente, mas sou desconfiado, não vem com treta não, porque né? O mineiro é desconfiado. Só que ele está falando, renuncie a si mesmo. Ou seja, todo o meu comportamento, tudo aquilo que eu tenho direito nessa vida carnal, material, mundana, eu preciso livremente renunciar para que Cristo opere o seu caráter na minha vida. Para que o Espírito de Deus tenha liberdade de agir em mim. Eu sempre prego, irmãos, para essa igreja e nos lugares que eu passo, que a questão de vencer ou de ser derrotado parte de dentro de nós. Eu preguei aqui no domingo para vocês dizendo que a nossa questão de vencer ou perder é uma questão de posicionamento. Se você está em Cristo, você tem vitória. Mas se você está em cima do muro, não renunciou a si mesmo, não entregou o controle da sua vida para Deus, aí você começa a perder. Eu preciso renunciar. E o que eu renuncio? Eu renuncio o pecado. Pode adulterar, pode prostituir, pode beber, pode jogar, pode fazer tudo errado. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você precisa renunciar o pecado, porque Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Aí o apóstolo João também vai nos ensinar o que é que nós temos que renunciar. 1 João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, melhor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Veja que para ter Jesus na sua vida, para ser certo, para seguir Jesus, você precisa renunciar ao mundo. Hoje nós estamos vivendo o evangelho antropocêntrico. O que é isso, pastor? O evangelho onde o centro é o homem. É aquele evangelho de que você
É a fraqueza do coração de Deus. Ah, você é a fraqueza do coração de Deus. Deus vai pegar você, né? Aí a gente até canta aquele louvor bonito, né? Que Deus escala as montanhas atrás de nós para nos procurar. E eu não vejo a Bíblia dizendo que Deus está escalando montanha para te procurar. Eu vejo ele te chamando, vem, vem, vem. Quem quiser vir após mim. O ato de ir de Deus, ele já fez, quando ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. O ato de ir de Deus atrás do ser humano, ele se perpetua hoje na pregação, na proclamação do Evangelho. Mas não existe essa relação pessoal, individual, de Deus estar atrás de um pecador quanto mais. De Deus estar atrás de quem escolheu viver na iniquidade. De Deus está atrás de quem escolheu o diabo. De Deus está atrás de quem escolheu o mundo. De Deus está atrás de quem escolheu não obedecer a sua palavra. Porque o grito de Jesus é: se alguém quiser vir após mim, você tem que querer, você tem que ter vontade. Ele te criou como um ser racional, um ser pensante, um ser capaz de decidir, um ser capaz de tomar decisão, um ser capaz de saber o que é melhor para você, um ser que é capaz de entender as coisas, por mais profundas que elas sejam, mas o Deus que te criou, ele te deu a capacidade de entender. Dá um toquinho no seu irmão e diga para ele: você é inteligente. Você é inteligente. Deus te criou inteligente. Deus te criou pensante. Deus te criou com sabedoria. Glória a Deus. Vamos repetir o exercíciozinho? Vamos lá? Penso, sinto e faço. Esse é você. E não tem que colocar a culpa em ninguém. Penso, sinto e faço. Esse é nós. Esse sou eu. Pensante, inteligente. Deus me criou assim. E aí, queridos, mesmo antes de vir a ira, mesmo antes de vir qualquer reação, passou por aqui. O fato de eu ser sanguíneo, temperamental, como alguns dizem, né? Fleumático, seja lá o que for, vai dizer como que eu vou reagir. Mas eu vou reagir pelo temperamento se eu não tiver sob o controle do Espírito. Porque quando eu renuncio o meu temperamento para ter o temperamento de Jesus. E o que é que Jesus me ensina? Mateus 11, 28, por gentileza. Vamos ler Bíblia. Mateus 11, projeta para mim, por favor. Vinde a mim, todos, 28, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos, faz assim comigo, ó. Ele está te chamando. Ai, estou cansado dessa vida. Ai, que pressão. Ai, que difícil. Ai, que falta de dinheiro. Ai, que falta de amor. Ai, que sentimento ruim. Ai, que dificuldade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E qual é a promessa dele? Eu vos aliviarei. Quando você decide vir, quem quiser vir, vem. Ele tem alívio para você. Você pode estar cansado, querendo morrer, cansou de viver, está oprimido, o mundo está te oprimindo, o pecado está te oprimindo, os demônios estão te oprimindo. Jesus está dizendo: eu te aliviarei, eu te aliviarei, eu te aliviarei. Agora, não é para tirar não, Gabi. Deixa o versículo, põe lá o 29. Glória a Deus. O que é que diz o 29? Para, crente. Decisão, sim ou não? O que é que eu tenho que fazer? Tomar.
Larga seu jugo velho de pecado, larga seu comportamento velho e toma agora o jugo de Jesus. O que é o jugo? O jugo, irmãos, ele é um peso. O jugo, ele é um instrumento que ordena a caminhada de alguém. Amém? Quando é lá nos animais, coloca-se o jugo, é para igualar. Tem que estar igual, iguala o passo, iguala o tamanho do passo. Ou seja, tomai sobre vós o meu jugo. Diga comigo, Jesus está me convidando para eu negar a mim mesmo, para eu renunciar à caminhada minha e tomar a caminhada dele. Eu preciso andar nos passos de Jesus. Isso é tomar o jugo de Jesus. Mas eu sou assim, mas eu faço assim, mas eu... Acabou o seu eu. Coloca Jesus no centro da sua vida, porque o evangelho não é antropocêntrico, mas o evangelho é cristocêntrico. É Jesus no centro, é Jesus controlando sua mente, é Jesus controlando seus sentimentos e Jesus determinando os seus atos. Jesus determinando os seus passos, Jesus determinando a sua caminhada. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí, qual é a outra frase ali? Qual é a outra parte da oração? E aprendei. Aprendei e... Vou fazer um negócio aqui para você guardar. Mais uma vez. Diga assim, você tem capacidade. Diga para o seu irmão, você tem capacidade de aprender. Olha para mim. Quem vem para Jesus tem que ter capacidade de aprender. Mas nós estamos vivendo um tempo de uma geração tapada. O diabo cegou o entendimento dos homens. Não aprender. E Jesus está dizendo, eu quero desbloquear a tua mente, eu quero desbloquear teu pensamento, eu quero desbloquear teu raciocínio. Você tem que aprender. Você não aprender de mim. E onde se aprende Jesus? Com a palavra de Jesus. É aqui que está a revelação dele para nós. É por isso que o diabo não gosta da palavra, não gosta de culto da palavra, impede crente de vir para o culto da palavra, não quer que o crente esteja na igreja para ouvir a palavra, não quer que o crente esteja na célula para ouvir a palavra, das reuniões de ensino, porque Jesus está nos convidando para aprender dele. Isso implica que nós temos uma capacidade dinâmica de aprender. E quando a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai robustecendo a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa capacidade de saber, de entender e de viver. E aí ele coloca algumas coisas que são importantes nesse texto, que faz parte do caráter dele, são algumas virtudes. Aprendei de mim, primeiro, que sou manso. E aí eu vou fazer uma pergunta. Você é manso? Tem mansidão na sua vida? Ou você está explodindo por qualquer coisa? Brigando por qualquer coisa? Ao invés de renunciar ao seu direito? Comigo não. Meu direito eu não abro mão. Eu piso mesmo. Pisou em mim, eu chuto a canela. E comigo é assim e é aquilo outro. Jesus está dizendo, aprendei de mim que sou e humilde de coração. Humildade, irmãos, é o antônimo de soberbo. Humildade é um antônimo de exaltado. Ele abate o soberbo e dá graça aos... O que é ser humilde? Ser humilde, irmãos, é saber que você não é melhor, é entender que você não é melhor e nem pior do que ninguém. É você se sentir apenas gente. Você não é super-homem. Você não é Deus. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Ah? Você não é a melhor coisa que já pisou na terra, não. Você é gente, como qualquer um outro. E ele diz, sou manso e humilde de coração. Veja que existe aqui uma sequência que vai trazer um resultado. Nosso problema é que a gente quer
achar que vitória, que vida feliz, que vida vitoriosa é produto do grito, da emoção, do momento. É só determinar, eu vou ter vitória, eu vou viver isso, vou viver, mas é o caminho. Tomai sobre vós o meu jugo. Muda a sua caminhada, muda a sua estratégia, coloca seus olhos em Jesus, olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você tem que renunciar aos prazeres da carne, renunciar ao mundo, renunciar à sua vontade, agora querer a vontade de Jesus. Tenha uma mente pensante, tenha uma mente ativa. Não deixa, queridos, a internet queimar seus neurônios. Não deixa as redes sociais queimar seus neurônios. Isso aqui está fazendo a gente parar de pensar. A gente consome coisa pronta. A gente vai ouvindo mentiras repetidamente, em forma de música, em forma de influências que gravam vídeos aqui. E a gente não exerce mais a capacidade de pensar e aprender. Aprender envolve escutar. Aprender envolve escutar. Aprender envolve criticar. Será que é isso mesmo? Como assim? Por que é assim? Vou ler de novo. Vou ouvir de novo. Vou pesquisar de novo. Quando você faz isso, você está criticando. E aprender envolve decidir. Um dos filósofos da educação, que eu não lembro quem foi agora, ele criou um método de DCD, né? É duvidar, criticar e decidir. Você só aprende assim. Agora eu estou dizendo que é ouvir, porque eu estou falando no sentido espiritual. O sentido material lá na escola é DCD, duvidar, criticar e decidir. Mas no sentido espiritual é ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E as coisas aqui não são naturais, é pelo sobrenatural. Vem de Deus para nós. Então tem coisas que você não vai conseguir explicar, mas você vai crer e o Espírito Santo vai gerar a certeza no seu coração. Agora você tem que decidir. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí o que você vai encontrar? Para quê? Sabe por quê, meu querido? A alma não descansa numa noite de sono. O corpo descansa numa noite de sono. Mas a alma não descansa. E quando a alma não descansa, o corpo morre. Vou repetir para você guardar isso. Quando a alma não descansa, o corpo morre. O corpo enfraquece. A insônia vem, o medo vem, a síndrome de pânico vem. Vem tanta perturbação da alma que vai externar no seu corpo e você começa a sentir dor que a dipirona não cura. Você começa a ter caroços que a ressonância magnética não identifica a origem. Você começa, queridos, a ter tonturas e tantos sintomas que o médico, se for espírita, manda você ir para o centro espírita. Se for crente, manda você ir para a igreja para receber oração. Não é assim que estão fazendo? Porque sabe que a doença está na alma. Tirou o raio-x, fez exame de sangue, fez ressonância magnética, tomografia e não identificou nada, porque a doença veio da alma. Mas nesta quarta-feira da vitória, Jesus me entrega uma palavra para a tua vida. Nele há descanso para a tua alma. Há descanso para a tua alma em Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o nome dele nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. É o princípio da ressurreição. Glória a Deus. Aí eu termino aqui com o terceiro princípio aqui, que é o princípio da aceitação.
Quando ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, agora você tem que aceitar. Ele falou aqui em Mateus, falou do jugo. E aqui em Marcos, ele está colocando, tome o que? A sua cruz e siga-me. Por que, queridos? Jesus tomou a cruz para quê? Para que Jesus tomou a cruz? Para morrer na cruz. Ele levou o cavalo e ele morreu na cruz. Todos nós precisamos passar pelo Calvário. Se o seu eu não morrer, se o seu orgulho não morrer, se a sua vaidade não morrer, se o seu jeito de ser não morrer, você nunca vai ser uma pessoa vitoriosa. Se eu colocar o meu foco e querer viver a vida como um mundano vive, tem gente que fica com inveja de quem está no boteco, tem gente que fica com inveja de quem está no campo de futebol, tem gente que fica com inveja de quem está no prostíbulo, tem gente que fica com inveja de quem está vivendo o pecado. São miseráveis. Estão perdidos eternamente. Mas você que crucificou a sua carne, crucificou o seu eu, tomou essa decisão de tomar a cruz, e tomar a cruz aqui é viver na contramão do mundo, é viver em oposição ao mundo, é não ser igual ao mundo, mas diferente do mundo. Sabe o que sobra para você? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele diz aqui, ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Aparentemente está perdendo a vida. Eu ser crente. Antigamente a gente ia pregar o evangelho para algumas pessoas, só vou ser crente quando eu estiver velhinho, perto de morrer. Quando eu estiver novo, eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E olha o que Jesus está falando. Quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Agora, aquele que quiser salvar a sua vida vai acabar perdendo. Porque a eternidade vai depender da sua vontade em vir a Cristo, da sua capacidade de renunciar a si mesmo e de aceitar, mais uma vez, livremente, o jugo de Cristo, o caminho em Cristo, a vida que Cristo tem para você. Aleluia. E aí, queridos, para você entender a seriedade disso, versículo 36 diz, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Eu, se eu fosse você, eu dava um glória agora com isso que eu vou falar. Segura, pera, não é agora, depois que eu falar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Diga assim, a pessoa mais rica deste mundo. Se não tiver Jesus, não tem o que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tudo que qualquer pessoa tem sem Jesus não é nada. Tudo que qualquer pessoa tiver, até o mundo inteiro, né? O pessoal tem um negócio aí dos Rockefeller, dos Illuminati, e não sei o quê, que são os donos do mundo aí. Tem umas famílias que eles dizem aí, essas teorias da conspiração aí, que são os donos do mundo. Que tem tudo, e alguns ficam com medo, que vão matar, que vão... Queridos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas aquele que perde aparentemente a sua vida, na verdade ele está ganhando, porque a sua vida não está perdida, mas como Paulo diz, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, e naquele dia ele vai se manifestar e manifestará tudo que ganhamos por renunciar aqui, aleluia, a nossa própria vida, o nosso próprio eu. E aí, tem algo aqui muito sério ainda, muito mais sério, que ele diz, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora,
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai. Olha, exige-se aqui uma publicidade do nosso comportamento. Não dá para você ficar escondidinho aí. Não dá para você ser aquele crente na caixinha. Ah, eu sou crente na minha. Ah, eu sou crente, mas não gosto de ficar mostrando que eu sou crente. Ah, aqui na escola eu faço tudo para ninguém descobrir que eu sou crente. Ah, você sabe, né? Queridos, qualquer que se envergonhar de mim aqui, eu vou me envergonhar dele. Nesse mundo hedonista, adolescentes que me ouvem, você vai ser criticado por ser virgem. Lá na escola vai. Você vai ser criticado porque você ainda não bebe. E tem gente que está com tanta vontade de beber que entra no energético, né? O crente agora aprendeu a beber energético. É um vício. Cuidado, irmão. Cuidado, viu? Toma açúcar. É melhor para a sua saúde sem açúcar ainda. Mas tem crente que fica inventando coisa, querendo se parecer com o mundo. Eu falei do antropocentrismo, que é o homem no centro. Mas existe um outro problema, Leandro, que é o hedonismo, que é o mundo do prazer. Ah, se não me deu prazer, não serve. Importante é o meu prazer, importante é a minha emoção. E até as igrejas estão se conduzindo pela emoção, pelo prazer das pessoas. As pessoas não vêm, não querem ser confrontadas, elas querem ter o ego massageado, elas querem só ter prazer. Mas tem hora que a Bíblia vem como um bisturi, como uma espada, corta, dói, mas cura. Corta, dói, mas sara. Arranca o mal, arranca a doença, e você fica curado, sarado, aleluia, e vive, e tem vitória, aleluia, e o nome de Jesus é glorificado na sua vida. Fique em pé comigo neste momento. Qualquer que se envergonhar de mim, e ele ainda fala nessa geração adúltera, um povo que não sabe o que quer, um povo místico, é um misticismo. As pessoas querem ser tudo. Tem gente que é animista, é espiritista, é evangélico, é macumbeiro, ele é tudo, está em todo lugar. Não sabe o que quer, é uma geração adúltera. Não está falando só de adultério sexual, de infidelidade conjugal, mas de adultério espiritual. As pessoas não têm identidade, não sabem o que querem. E se envergonham de Jesus, querendo se parecerem com o mundo e buscando prazer. E ele diz: eu envergonharei deles quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Presta atenção nisso aqui, porque nesse texto tem tanta coisa, né? Que Jesus está falando da vida dele. E ele está falando que vai vir com seus santos anjos. Vai vir para quê? Ao encontro da igreja. A igreja vai ao encontro de Jesus. Aleluia! Ele vai voltar. Aleluia! E aí a nossa vitória está confirmada. Ela não terá fim, queridos. Então talvez a gente não experimente muita coisa boa aqui, mas nós temos a certeza da vitória. Ele vai voltar, o seu nome vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro, a sua vitória já está determinada. Então observe esses princípios e guarde a palavra do Senhor, para que você não viva apenas de vitória em vitória, mas você viva uma vida plena e vitoriosa aqui e na eternidade. Eu quero orar com você.